seja Deus, aleluia. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Versículo 6, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Está sendo gravado o culto, exceto algumas pausas que fizemos, para que esta mensagem possa alcançar outras vidas. Louvado seja Deus. Nos diz assim, João 14, versículo 6. Louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém. Aleluia. O versículo 6 nos diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus Cristo é o caminho. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Conforme a irmã Zélia já leu nesta noite, louvado seja Deus, o caminho em que deveis andar. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus Cristo é o caminho em que devemos andar. Bendito seja Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos diz no livro dos Provérbios que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles é morte. Por quê? Porque tem caminhos que parecem bons, mas o fim dele é uma destruição total. O fim dele é um desastre absoluto. Portanto, nós precisamos aprender a escolher o caminho em que nós queremos andar. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, não tem nada pior do que alguém quando se perde no caminho. É terrível, a sensação é muito desagradável quando a gente sente que está perdido no caminho. Por quê? Porque nós ficamos completamente desorientados, sem saber se deveremos ir à frente, ou retroceder, ou ir para a direita, ou para a esquerda. A gente fica totalmente desorientado. Eu creio que os irmãos, em algum momento da vida, já se perdeu em algum caminho, e sabe muito bem qual era a sensação de sentir que não sabe aonde está, ou para onde está indo. Então, queridos e amados, neste momento é um momento em que nós devemos parar, louvado seja Deus, e no mínimo pedir a ajuda de alguém, pedir a orientação de alguém, para que a gente possa retornar ao caminho, voltar ao caminho em que nós nos encontrávamos. Louvado seja Deus. Quando Jesus ele declara que ele próprio, que ele mesmo é o caminho, louvado seja Deus. Jesus está dizendo, irmãos, porque a palavra caminho, ela tem alguns significados, entre eles, caminho significa jornada. Uma outra definição para a palavra caminho é rota, louvado seja Deus, ou curso de ação, bendito seja Deus. E quando Jesus ele está declarando aqui no Evangelho de São João capítulo 14 que ele é o caminho, ele está dizendo que ele é a rota, louvado seja Deus, que vai ao céu, que vai para Deus. Aleluia. Que ele é, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a jornada que leva o homem para Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Jesus está dizendo, louvado seja o nome do Senhor, quando ele declara que ele é o caminho, ele está dizendo assim, andem comigo,
Caminhe comigo, louvado seja o nome do Senhor. Venham comigo, me sigam, que vocês não irão se perder, que vocês não irão se embaraçar. Venham após mim, louvado seja o nome do Senhor, que vocês vão conseguir chegar, aleluia, no destino glorioso, no destino poderoso, que é o céu. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, porque todo aquele que anda com Jesus, todo aquele que segue Jesus, todo aquele que está seguindo o Nazareno vai chegar na glória. Louvado seja o nome do Senhor, e não irá se perder no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não pegue atalho. Louvado seja Deus. Irmãos, eu assisti um filme e o nome do filme era Atalho. E eu confesso que eu assisti aquele filme, depois eu fiquei pensando, eu não vou mais assistir esse filme, que o filme é uma pressão psicológica muito grande, porque o filme começa com uma família que está indo para uma localidade e eles resolvem pegar um atalho. Tem coisa pior do que atalho, irmão? Não tem. Porque o atalho, ele oferece a possibilidade da pessoa se perder no caminho. Pegar atalho é uma das coisas mais incorretas que alguém deve fazer quando está indo para algum lugar. Não pegue atalho em nome de Jesus. Siga pelo caminho certo, siga pelo caminho correto, siga as setas, siga as indicações do caminho, mas não tome atalho, não pegue atalho em nome de Jesus para não se perder no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o Deus da glória. E no filme, irmão, aquela família pega aquele atalho e depois eles se perdem, já não sabem mais para onde estão indo, e eles ficam rodando o tempo todo, e a história termina e aquela família não consegue chegar para o local onde estava indo. Por quê? Porque tomaram um atalho. Não pegue atalho no caminho para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o Deus da glória. Sabe por quê, queridos? Para não correr o risco de se perder no caminho, para não correr o risco de sair do caminho certo que é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque todo aquele que pega atalho está correndo o risco de se perder no caminho. Aleluia. E Deus, irmãos, é tão sábio, tão amoroso, tão misericordioso, tão bondoso, que o Senhor, louvado seja Deus, o Deus vivo e todo-poderoso, aleluia, colocou um GPS para os crentes não errar o caminho do céu. Louvado seja Deus. Pastor, qual é o GPS que Deus colocou para os crentes não errar o caminho? O GPS para o céu se chama Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o Deus da glória, engrandecido é o nome santo do Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Como é confortável, irmãos, andar com o GPS. Qualquer um consegue chegar para onde está indo. Por quê? Porque o GPS, ele vai ensinando o caminho, o trajeto. Você entra no carro, liga o GPS, e ele já diz logo assim: a distância para onde você vai é tantos quilômetros. Aleluia. Aí já vai dizendo: pegue, vire a primeira direita, e você vai, confiante. Lá mais na frente, vire à esquerda. Ande 300 metros e entre à direita. E a pessoa vai andando confiante, sabendo que está sendo guiado, que está sendo conduzido pela tecnologia, e que ele vai conseguir chegar no local para onde está indo. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Ele colocou um GPS que não falha, um GPS que não erra, um GPS que nunca vai te levar para o caminho errado. Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, é o guia dos crentes aqui na terra. Jesus Cristo é quem ensina o caminho, Jesus Cristo é quem mostra o caminho para o povo não errar, e não se embaraçar, e não se perder. Louvado seja Deus, todo aquele que é conduzido por Jesus não se perde no caminho. Todo aquele que é conduzido por Jesus não erra o
caminho, todo aquele que é conduzido por Jesus, vai chegar um dia que vai estar diante dos portões celestiais e vai entrar para adorar a Deus lá dentro dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sigam o GPS de Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas se porventura, irmão, chegou